Olá, meu nome é Eduardo e hoje iremos fazer uma experiência de química que é o experimento de efervescência de comprimidos em temperatura ambiente, em água gelada e em água quente. Nesse experimento, iremos utilizar 3 copos com água, um copo com água quente, um copo com água temperatura ambiente e um copo com água gelada. E também iremos utilizar 3 comprimidos anti-estomacais e iremos utilizar também um cronômetro para medirmos o tempo e ver qual irá se decompor primeiro. Um comprimido na água quente, um comprimido na água temperatura ambiente e um comprimido na água gelada. Nós vemos aqui, que o nosso comprimido na água quente já está quase se decompondo, enquanto o comprimido na água gelada ainda está da mesma forma aqui. Olha para vocês verem, com praticamente 1 minuto, o nosso comprimido na água quente já está praticamente todo dissolvido. Cerca de 1 minuto e 10, o comprimido está todo dissolvido na água quente. O nosso comprimido na água temperatura ambiente também está quase se todo dissolvido, com praticamente 1 minuto e 30. E o comprimido na água gelada ainda está praticamente da mesma forma. Aqui, com cerca de 2 minutos e 30, vemos que o nosso comprimido em temperatura ambiente está quase todo decomposto. E o nosso comprimido em água gelada ainda está aqui praticamente da mesma forma. Logo após 4 minutos e 50 segundos, o nosso comprimido em água gelada está quase todo decomposto. Foram praticamente 5 minutos para o nosso comprimido em água gelada se decompor completamente. Cerca de 4 minutos a mais do que o nosso comprimido em água quente. Com esse experimento, nós vemos que o nosso comprimido em água quente dissolveu muito primeiro do que o nosso comprimido em água gelada. E o nosso comprimido em água temperatura ambiente ficou um pouco abaixo de meio termo. E a grande pergunta final: o porquê o nosso comprimido da água quente se dissolveu primeiro do que o nosso comprimido da água gelada? Isso ocorre por causa da variação de temperatura. O nosso comprimido da água quente, pela temperatura dele ser muito maior, ele se dissolve mais rápido, porque o calor ajuda na reação e o comprimido é formado basicamente por carbonato, bicarbonato de sódio e um ácido. Quando colocadas na água, essas substâncias reagem como em qualquer outra combinação química. O calor acelera o processo. E vemos aí o porquê do nosso comprimido na água quente se dissolver primeiro do que o nosso comprimido na água gelada. Na nossa segunda parte do experimento de química, iremos pingar uma gota no nosso comprimido
antiácido estomacal efervescente. Somente uma gota de água para vermos como ele irá reagir. A água e o comprimido são polares, e por isso ele se dissolve na água. Os comprimidos efervescentes são constituídos de fármaco principal, combinado a um ácido orgânico e uma base carbonada, que pode se tratar de um sal inorgânico. Ao ser colocado na água, ele inicia um processo de ionização que dissolve o comprimido, produz gás carbônico e dilui a dosagem no líquido. Aí nós percebemos que o nosso comprimido, a pequena gota de água que eu coloquei, ela se espalhou sobre ele. Mas pela quantidade de água ser muito pouca, o comprimido não consegue se dissolver. E eu percebi que essa pequena massa aqui, ela engrossou. Aí ela não, por não ter uma quantidade de água, não ter a quantidade de água necessária, o comprimido não se dissolve completamente. Somente uma pequena parte acima do comprimido que conseguiu se dissolver. E ela, por não ter uma maior quantidade de água, essa quantidade que se dissolveu, ela engrossou. Nós vemos que ela ficou tipo uma massinha, ó. Dá para perceber, ó. No nosso terceiro experimento dos comprimidos antiácidos estomacais efervescentes, agora iremos colocar meio comprimido em 40 ml de água e o pó da outra metade do comprimido em outro 40 ml de água. E iremos ver o que acontecerá. Dá para comparar? Vou comparar como a mastigação. Por exemplo, esse comprimido vai ser a mastigação quando você come com pouca mastigação. E esse aqui vai ser, por exemplo, quando você mastiga bem a comida quando se alimenta. Neste momento, iremos adicionar os dois comprimidos, a metade do comprimido e o pó, e iremos ver a reação. Olha aqui para vocês verem a diferença, como que o comprimido em pó ele se dissolveu muito melhor, mais rápido, e o outro comprimido como ele está sendo dissolvido. Aí, mas a pergunta, por que que eu comparei com a mastigação? Vocês viram a diferença? Por exemplo, quando você mastiga bem, a prática da mastigação em ritmo desacelerado favorece a digestão e a absorção de nutrientes, reduz chances de constipação, auxilia na saúde bucal, além de aumentar a saciedade. E se você não mastiga direito, você leva a um menor aproveitamento de nutrientes
e pode provocar doenças como os gastrites, úlceras, aumentando também as chances de o paciente ganhar peso. Por isso aquela comparação de mastigar bem e não mastigar corretamente. Como exemplo, aqueles dois comprimidos, só o pozinho e o comprimido inteiro. E chegamos ao fim de mais um final do trabalho desta classe de Química. Fico grato por vocês terem assistido e relembrando que na alimentação não se pode brincar. Se alimente bem, mastigue bem, para que cresça com saúde e firmeza.